Então, a gente dando aqui sequência, né, a princípios e garantias, né, no processo penal. Vamos pegar aí princípios, vamos resolver as questões, para a gente logo de seguida pegar logo inquérito e provas, que é o que mais cai. Princípios e garantias. Então, um conflito entre princípios, né? Quando o juiz decide se vai conceder ou não uma prisão domiciliar a uma mulher gestante. Então, há um conflito de princípios aqui, né? Quando o juiz está ali entre decidir se vai dar ou não, né, a prisão domiciliar para uma mulher gestante. Então, nesse caso concreto, temos dois princípios que se confrontam, que é o da legalidade e o princípio da proporcionalidade. Por que o da legalidade? Porque se ela cometer um crime, ela tem que ser presa. Princípio da legalidade. E o da proporcionalidade? É proporcional ela ficar presa, encarcerada, no presídio de segurança máxima, grávida? Não é proporcional. Então, o da legalidade permite ao Estado prender, né? Enquanto que o da proporcionalidade é uma medida para a mulher gestante não seja o quê? Proporcional, mas é adequada à prisão domiciliar. Não é adequada, mas é proporcional de acordo com o estado que ela se encontra. Quando tem um efeito, tem um princípio da proteção integral da criança, que deriva do ECA. Quando tem um feito, tem um princípio da proteção integral da criança, que deriva do ECA. Segundo a doutrina, um princípio nunca entra em conflito com outro princípio. Um princípio apenas pesa sobre o outro. Um pesa mais do que o outro. Nunca o quê? Prevalece, né? Nunca entra em conflito. Nós temos aqui a teoria da ponderação entre os princípios. O primeiro princípio, então o primeiro princípio, né? Ele prepondera o segundo princípio de acordo com o caso concreto. Ali é a teoria da preponderação, da ponderação, teoria da ponderação. O primeiro princípio prepondera o segundo princípio de acordo com o caso concreto. Temos aí vedação ao anonimato, né? Que o artigo 5º, inciso 4, ele nos diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo que vedado o anonimato. Então, vedação ao anonimato, o artigo 5º ele nos diz: é livre a manifestação do pensamento. Você pode pensar o que você quiser, sendo vedado o anonimato. Nós temos lá a questão do disque denúncia na notícia crimes, inqualificada, né? Você, delegado, recebe uma ligação ou uma carta: está acontecendo um crime na casa tal, na rua tal, no bairro tal, e os criminosos estão ficando lá. Você, como delegado, qual o seu nome, onde você mora, e vai lá e pum, desliga o telefone. Então nós temos aqui o quê? A denúncia anônima, né? Que é a comunicação de um fato criminoso. Então você, como delegado, você vai fazer o quê? Você vai verificar a procedência da informação para depois dar início ao inquérito. Então primeiro você verifica a informação, né, do fato para depois dar o procedimento do inquérito. Então é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Temos aí, né, a notícia crimes inqualificada, né, que o STF já bateu o martelo. A denúncia anônima é uma comunicação de um fato criminoso. Contudo, pela vedação do anonimato, a autoridade policial não pode instaurar o inquérito policial de imediato. Então, muito ligado nisso. De acordo com a denúncia anônima, o STF falou que você, delegado, não pode instaurar o inquérito policial de imediato. Por quê? Antes, você tem que fazer a verificação da informação. Não é logo de imediato instaurar um inquérito. É preciso que você, delegado, faça uma diligência para apurar os fatos e verificar o quê? A veracidade da informação, né? É a famosa VPI, né? Você vai verificar a procedência da informação, beleza? Comprovada a veracidade da procedência da informação, a famosa VPI, aí sim você instaura inquérito policial. Denúncia anônima, né? Nós temos a investigação criminal e a quebra de sigilo telefônico na denúncia anônima. Foi um caso concreto aí que aconteceu, né? Em relação a alguns servidores, eu acho que foi do Rio de Janeiro, do Paraná, não lembro. Então, a turma, por maioria, indeferiu um habeas corpus, né? No qual se pleiteava o quê? O trancamento de investigação ou qualquer persecução criminal iniciada com base exclusivamente em denúncias anônimas. Então, estava pedindo o quê? Um habeas corpus, né? Trancando as investigações com uma persecução criminal
iniciada por qualquer denúncia anônima. Tratava-se na espécie de procedimento investigatório. Era um procedimento investigatório. E não o quê? E não o quê? E não estava iniciando o inquérito policial, apenas estava fazendo uma investigação que culminara com a quebra de sigilo telefônico dos pacientes. Então, estava investigando, nada ainda de inquérito, somente investigação, e com isso culminou com o quê? Com a quebra do sigilo telefônico. Seguindo. Instaurado com base em delação apócrifa para apurar os crimes de associação para o tráfico de entorpecentes. Então, foi instaurado com base de uma delação apócrifa, né? Delação apócrifa é uma denúncia anônima. Então, ó, instaurado com base em uma delação anônima, uma delação apócrifa, para apurar os crimes de associação para o tráfico de entorpecentes, da Lei 6.368, de 76, artigo 14, e da corrupção passiva majorada. Então, teve uma denúncia anônima para apurar, eles estavam apurando, né, essa denúncia anônima com um procedimento investigatório que culminou na quebra de sigilo telefônico, né, que levou o quê? A associação para o tráfico de entorpecentes, Lei 6.368, e da corrupção passiva majorada, o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal. Supostamente praticados por quem? Por oficiais da Justiça que estariam repassando informações sobre os locais de cumprimento de mandados, de busca e apreensão de prisão. Então, associação para o tráfico, corrupção passiva majorada, porque alguns oficiais de justiça estavam passando informações em relação ao mandado de busca e apreensão de prisão. Destacou-se, de início, o entendimento da Corte no sentido de que a denúncia anônima por si só, então a denúncia anônima por si só, não serviria para fundamentar a instauração do inquérito policial. Então, por si só, a denúncia anônima não pode levar ao inquérito policial. Antes tem que ver toda uma investigação, a verificação da procedência da informação, né? Que a partir dela poderia a polícia realizar diligências preliminares para apurar a veracidade dos fatos, das informações obtidas anonimamente. E então, sim, instaurar um procedimento investigatório propriamente dito. Salientou-se que, no caso, a partir de informações obtidas por colaboradores e, posteriormente, somadas às mencionadas ligações anônimas, policiais, ainda sem instaurar o pertinente inquérito, então não foi instaurado o inquérito ainda, diligenciaram no sentido de apurar o quê? As identidades dos investigados e a veracidade das respectivas ocupações funcionais. Tendo eles confirmado tratar-se de oficiais de justiça cujos nomes eram os mesmos fornecidos pelos denunciantes, aí sim, meu querido, você como delegado instaura o inquérito policial. Após essas explicitações, o delegado representara o judiciário local pela necessidade da quebra do sigilo telefônico dos investigados, considerando-se no ponto que os procedimentos tomados pela autoridade policial estariam em perfeita consonância com a jurisprudência do STF. Registrou-se ademais que o juízo monocrático, em informações prestadas, comunicaram o devido recebimento da denúncia, porquanto demonstrada a existência da materialidade dos crimes, indícios de quê? Caracterizado de quê? Indício suficiente de autoria e materialidade para instaurar o inquérito e dar o quê? Seguimento à denúncia. Não sendo o caso o quê? De rejeição sumária. Então não foi o caso de rejeição sumária, porque da denúncia anônima os policiais começaram a investigar, começaram a fazer diligências e a partir dali o delegado pediu o quê? A autoridade policial, que é a quebra do sigilo telefônico, foi investigando, viu que as informações eram verdadeiras, instaurou o inquérito policial e seguiu a denúncia. Um abraço. Inviolabilidade de domicílio. Então nós temos aqui a inviolabilidade de domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Não se discute. Constitucional, artigo 5º, 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa tem vários significados. Vamos ver depois. Ninguém nela podendo penetrar o quê? Sem o consentimento do morador. Salvo que, em caso de flagrante delito ou desastre. Então a casa é inviolável. Mas se está tendo um desastre, a pessoa pode entrar dentro da casa e salvar aquela pessoa. Está tendo um incêndio ou alguma coisa do tipo, pode penetrar dentro da casa sem qualquer sanção e salvar aquelas pessoas.
Ou um flagrante delito, né? Teve um flagrante delito e a pessoa se adentrou dentro da casa. Pode invadir dentro da casa. Ou para prestar socorro, né? Que vem ali do desastre, né? Tá algum desastre ou algum incêndio, você vai lá e pode entrar para prestar um socorro. Ou até mesmo a pessoa mora sozinha ali, tá passando mal, você vai lá e invade e presta socorro à pessoa. Ou durante o dia, por uma determinação judicial. Importante, durante o dia, por uma determinação judicial. Muitas pessoas falam aí, né, em relação ao dia, né, que nós vamos ver, de acordo com a lei de abuso de autoridade, foi determinado de 5 da manhã até as 21 da noite. Tem determinados lugares aí que 7 horas da noite as pessoas já estão dormindo. Tem outras que 10 horas da noite a galera está acordada. Então, é muito relevante. Mas foi determinado aí pela lei de abuso de autoridade que é de 5 da manhã a 21 horas da noite. Ninguém entra sem o consentimento do morador. Essa é a regra. E exceção, podem entrar flagrante delito, desastre e prestação de socorro. Então, a definição do alcance do dia pela lei de abuso de autoridade, no seu artigo 22, é de 5 da manhã às 21 horas da noite. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, aqui é o quê? É o artigo 22 da lei do abuso de autoridade. Imóvel alheio às suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena de 1 a 4 anos. Você, policial, esse artigo é para você, policial. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio às suas dependências, ou nele permanecer nas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. De 1 a 4 anos. 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena na forma prevista no caput deste artigo quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel, né? Para poder adentrar. Ó. Deixa eu entrar aí, pai. Então, se você está ameaçando, informe na mesma pena. 3. Cumpre o quê? Mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Então, 21 e 5 não pode. Não pode. 1 a 4 anos. Ou antes das 5 horas. Então, se você está para cumprir o mandato depois das 21 horas, se liga, não pode. Vai ter que esperar o quê? Vai ter que esperar ali no carro, pacientemente, até o quê? Até das 5 horas. Vai precisar ficar de campana até das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro quando houver o quê? Fundado indícios de que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro quando houver indícios de que a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Situação de flagrante, né? Tá ali o marido batendo na mulher. Você, policial, vai, entra dentro da casa e bota logo o ferro na cabeça do malandro e leva para a delegacia. Seguindo. Inviolabilidade das comunicações. Artigo 5º, inciso 12. Inviolabilidade das comunicações. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, de regra, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, no último caso, das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de quê? De investigação criminal, muito importante, para fins de investigação criminal, ou para fins de quê? De instrução processual penal. Então, a ordem judicial para a quebra da comunicação telefônica é para fins de quê? De uma investigação criminal ou para uma instrução processual penal. Então, a quebra do sigilo da comunicação telefônica
é para fins de quê? Por ordem judicial? Para uma investigação criminal ou para uma instrução processual penal. Show? Na forma da Lei 9.296 de 96, temos o quê? A Lei da Interceptação Telefônica. Após o pacote anticrime, a devida lei passou a tratar-se da captação ambiental, gravar conversa com a câmera ligada. Então nós temos aqui, né, uma pessoa filmando a criança brincando, né, tá brincando ali, né, e no mesmo quadro que está filmando a criança brincando, atrás, muito lá atrás, ele começa a captar um assassinato através de um vídeo e de uma imagem. Está lá no artigo 8º-A da lei de quê? Da interceptação telefônica. Né? Gravar a conversa com a câmera ligada, né? Captação ambiental. Você está gravando o ambiente. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do MP, a captação ambiental. Então, para investigação ou instrução criminal, instrução processual criminal, né, poderá ser o que? Autorizada pelo juiz ou a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público a captação ambiental de sinais eletromagnéticos ópticos ou acústicos. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, quando houver elementos probatórios razoáveis de quê? De autoria e participação em infrações criminais, cujas penas sejam quê? Superiores a 4 anos, ou infrações penais conexas. Então, para investigação ou instrução criminal, para investigação, uma coisa, e para instrução processual criminal, que é outra coisa, poderá a autoridade, pelo juiz, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento, a pedido da autoridade policial, você delegado, e do MP, a captação ambiental, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, igualmente eficazes, quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas sejam superiores a 4 anos e as infrações penais conexas. Isso aqui, tá, gente, é o pacote anticrime, tá? É a nova Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente. Então, o requerimento, o pedido, né, deverá descrever o quê? Circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. O requerimento, né, o pedido, deverá descrever circunstancialmente o local e o quê? E a forma de instalação do dispositivo, né, para captação ambiental ali. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. A captação ambiental, interceptação telefônica, não poderá exceder o quê? O prazo de 15 dias. Renovável por decisão judicial, por igual período, se comprovada a sua indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, o parágrafo 1º aqui é importantíssimo, né? Parágrafo 1º, repetindo. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo, né, da captação ambiental. Você vai botar uma câmera, vai botar um microfone, que você vai colocar? Aonde você vai colocar? A captação ambiental não pode exceder o prazo de 15 dias, mas ela pode ser renovada por igual período, por decisão judicial, se comprovado que há indispensabilidade do meio de provas, né? Você está vendo que está tendo uma atividade criminosa ali, que está ocorrendo, e você decide ali, né, por mais 15 dias, ó, falar para o juiz, ó, realmente está ocorrendo um tráfico de drogas ali, preciso de mais 15 dias para poder corroborar, fortalecer a minha investigação. O juiz vai lá e renova por mais 15 dias. Você deu um motivo para ele poder renovar. Por quê? Estava ocorrendo um crime permanente, um crime habitual ou continuadamente. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.
Então, aplica-se subsidiariamente a captação ambiental as regras previstas na legislação específicas de quê? Da interceptação telefônica e a telemática. Então, o artigo 8º-A diz, né, requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público faz o pedido, o requerimento, o quê? Ao juiz. Em relação à captação ambiental, tem a captação voluntária, a qual é específica para filmar determinada pessoa. Direito de ação, nós temos aí o direito de ação. Artigo 5º, né, 35, diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá de quê? Do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de direito. Então, você pode entrar com um processo administrativo. Tá lá. Mas você foi lesado, você teve um direito violado. Você também pode entrar no Poder Judiciário. Então a lei ela não exclui o quê? Da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. É um direito incondicionado. Não existe condição para exercer esse direito, é incondicionado. Você entrou com um processo administrativo na Light, a Light foi lá, não aceito. Você também pode entrar no Poder Judiciário, mesmo entrando com processo administrativo na prefeitura, em qualquer órgão aí que seja. Direito de ação, diferente do exercício de direito de ação, esse último, né, direito do exercício do direito de ação é condicionado às condições de ação. Então, direito de ação é uma coisa e o exercício do direito de ação é outra. Direito de ação é o que você pode entrar no Poder Judiciário. O exercício do direito de ação, você precisa ter as condições para entrar com a ação. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri a gente vai ver na próxima aula, para não ficar muito grande, para ficar uma aula legal. Então, não sai daí não. Até a próxima.